Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: invoque o Espírito Consolador, utilizando a fé, a oração e a palavra de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa todos os nossos pecados, Pai. Dai-nos sabedoria, entendimento e entrega a nós a sua mensagem. Nós te agradecemos por tudo que tem feito, pela oportunidade de viver, pelas simples coisas dessa vida. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. É engraçado quando a gente assiste esses filmes de bruxa e normalmente elas pegam um livro e esse livro ele contém feitiços. E a partir do momento que ela lê aquelas palavras, né, acontece alguma coisa, acontece uma mágica, acontece uma magia. E a gente olha aquilo e fala, nossa, que interessante seria se isso existisse, né, esse poder. E é curioso quando a gente para pensar, isso ele existe. Quando nós oramos, quando nós invocamos o Espírito Santo, né, quando nós clamamos ao Senhor, é justamente esse poder que vem até nós. Só que é diferente, porque se a gente olha nos filmes de bruxa, ela vai trabalhar com os elementos da natureza e toda aquela coisa, né? Nem consigo explicar muito para vocês, porque é uma coisa que eu não entendo. Mas o Espírito Santo, quando ele vem até nós, ele vem para nos consolar. Ele vem para nos dar entendimento, ele vem para curar as nossas feridas e para fazer tudo aquilo que a gente não pode. Ele encaixa perfeitamente dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o que quer dizer? Que nós somos a casa dele. Só que para ele vir, nós temos que convidar ele para entrar. E como eu convido esse Espírito para vir até mim? Como eu evoco? Primeiro eu preciso ter fé. Porque se eu não acredito que aquelas palavras Deus está ouvindo, elas se tornam apenas palavras. Essa é a diferença. Uma oração, ela só se torna uma oração se você tiver fé. Se você estiver acreditando que aquilo que você está dizendo, Deus está ouvindo. Que aquilo são palavras muitas vezes proféticas, que aquilo são palavras de alma, palavras de coração. Então, através da oração, através daquelas palavras com fé, nós chamamos para a nossa vida esse Espírito. E aí vem a primeira pergunta: esse Espírito ele sempre esteve na Terra? Não, ele passou a existir depois que Jesus veio. E Jesus disse, olha, eu vou voltar ao Pai, mas eu vou deixar para vocês um Espírito do Consolador, o Espírito Santo. E isso não é uma coisa que eu estou inventando para vocês, porque dá a impressão que a gente vive um Deus que ele está morto e aquilo acabou. E vai ter uma salvação e o céu, e Deus ele é só o julgador, né? O Deus carrasco. Não é o Deus de amor, não é o Deus conosco, não é nada. É o Deus carrasco, que ele está aqui só para punir quando eu faço alguma coisa de errado, porque a vontade de Deus é me mandar para o inferno. Essa é a visão que o diabo tenta vender. Se você tentar olhar, entender Deus através da cultura normal, ou das pessoas que muitas vezes estão vivendo contra aquilo que diz dentro da Bíblia, essa é a visão que eles têm, que Deus está tirando algo deles. Só que eles não percebem que eles são escravos do pecado que habita neles. Né? Isso que eu estou falando sobre o Consolador está lá em João 14, versículo 26. A palavra de Deus ela diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos dito. Se você notar, o Espírito Santo ele vem para capacitar, para dar entendimento. Muitas vezes, muitos dos nossos problemas emocionais, eles acontecem pelo simples fato de você não saber aceitar as coisas que aconteceram. Então você começa a questionar: poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Por que fulano fez isso? Por que ciclano fez amigo? Por que nada dá certo? Então esses tipos de pensamento, quando o Espírito Santo vem, ele te dá uma luz. Ele fala: olha, isso aconteceu por causa disso. Olha, você está falando que essa pessoa é assim, mas lembra que você também já fez isso. E ele começa a desenhar a nossa história para nós. Quando a gente entende a razão de uma coisa e aceita, aquilo deixa de fazer parte dos nossos pensamentos.
A gente só pensa no que a gente não consegue aceitar. E a gente só sente aquilo que a gente pensa. Então, se você notar, muitas vezes, o que está acontecendo na nossa vida? Nós estamos questionando alguma coisa e o tempo todo, e a nossa cabeça ela não desliga. Eu não consigo aceitar. E vai chegando o momento, vai chegando de repente certas datas que as coisas elas ficam piores ainda. Por quê? Porque existe uma lembrança que ela ronda a nossa cabeça, que ela ronda o nosso coração. Por exemplo, eu estava na padaria, para variar, tomando café, comendo meu pão, e eu vi uma bengala. Nossa, como eu gostava daquelas bengalas de pão francês, e fazia muito tempo que eu não via. E aquilo deu uma nostalgia e me deu uma vontade de comer. Você percebe que é uma simples coisa que me arremeteu a um tempo passado e eu senti alguma coisa. Mas pensa comigo, eu senti algo bom, porque aquilo tá associado às minhas lembranças de crianças, à casa da minha avó, aos meus avós, né, a família em si, como um todo, quando era mais reunido, porque geralmente quando os nossos avós estão vivos, a nossa família ela se gira em torno dos pais, né? E veio todo esse sentimento, mas eu poderia ter uma história muito ruim associada a isso. E a partir do momento que eu visse aquela bengala ou qualquer outra coisa, aquele sentimento ruim viesse até mim. Isso mostra o quê? Que muitas vezes o mesmo fato para duas pessoas pode ter significados diferentes. O final de ano ele é muito pesado. Muito pesado. Por quê? Porque ele é uma data que está relacionada à família. Não vou entrar no debate se dia 25 foi o dia que Jesus nasceu ou não foi. Para mim o importante é que é uma data que nós podemos lembrar enquanto pessoas, que existem pessoas que estavam conosco e não estarão mais, assim como nós um dia também não estaremos com quem está hoje. E isso não tem problema, porque Deus, Jesus, Ele nos promete uma vida ainda melhor, uma vida sem sofrimento, uma vida ao lado dele, uma vida no céu, no seu reino. E Ele diz, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, então tem para todo mundo. Ninguém vai chegar atrasado, ninguém vai chegar faltando, ninguém vai chegar lá e não vai ter uma vaga. Só que o fim de ano ele costuma ser assim, costuma ser meio nostálgico. Só que a questão que a gente tem que fazer é ouvir aquilo que Jesus diz. Olha, as coisas velhas passaram, olha as novas coisas. Veja quantas coisas ainda vai acontecer na sua vida. Quando você era criança, quando você tinha esse laço familiar e todas as coisas, era muito bom. Mas também pode ser bom de outra forma. A gente precisa saber viver aquilo que a gente pode viver, do jeito que puder viver e tirar o melhor disso. Só que como eu posso fazer isso ser diferente? Como eu posso me curar? É invocando o Consolador. Se a gente colocar Deus dentro das nossas orações, dizendo a verdade, contando para Ele por que isso me machuca, por que isso me magoa, por que isso me maltrata, deixa Deus trazer a luz. Só que você vai contar para Ele para que isso seja esquecido, para que isso seja superado, para que isso passe da tua vida. E a palavra de Deus também ela é muito importante, porque ela conta a história, ela conta o proceder de Deus, conta o pensamento de Deus, ela tem a sabedoria de Deus. Nem todas as pessoas que vão ler a palavra, elas vão entender. E muitas vezes hoje você está olhando isso e falando, poxa, mas eu tento ler, mas não consigo. Tenta orar antes de ler e ver se não melhora. Você que acompanha pelo Telegram, ou pelo Facebook, ou até mesmo no Spotify, eu sempre deixo o versículo. Tenta ler esse versículo depois de ouvir esse áudio, vê se ele faz mais sentido para você. Todas as frases, quando eu escrevo, eu me baseio em alguma passagem. Eu sempre tento trazer o conhecimento de Deus para a linguagem nossa, para o nosso dia a dia, de uma forma que a gente possa viver para alcançar esse céu. Não criar aquele céu que ele não é palpável, a gente não consegue tocar. Tem outro fato curioso que eu estava pensando também. Você já percebeu que a maior parte das religiões é necessário se oferecer alguma coisa? Eu costumo andar de bicicleta pela região aqui onde eu tenho e normalmente não estou criticando quem faz, tá? Mas o fato que me chamou a atenção é que você nota que eles fazem oferendas. Então eles colocam alguma coisa baseado naquilo que eles acreditam. Não estou aqui no mérito do certo ou do errado, longe disso. Mas você percebe que foi necessário oferecer alguma coisa, uma espécie de barganha, para que aquele santo, ou não sei como que a gente poderia definir, mas para que aquilo pudesse atender o desejo do coração dele.
Da mesma forma que a gente olha na passagem de Deus, o mesmo povo de Deus que andou com Moisés, que viu os milagres de Deus, que viu todas as coisas, que viu o maná caindo do céu, eles foram lá e fizeram um bezerro de ouro. Essa necessidade de pegar algo material e falar, olha, estou oferecendo isso para Deus. E nem do mesmo jeito que fazia com bebida, esse daqui é o golinho do santo. Cara, eu acho tão curioso que Jesus, ele não pede nada. Jesus, ele diz, olha, vocês são a casa que eu preciso ser. Eu preciso que vocês amem, porque quando eu estiver com vocês, o que eu quero receber é amor, o que eu quero ver é amor. E assim a gente vai seguindo. Quando Deus está conosco é tão bom. Ainda que tudo à nossa volta não esteja bem, dentro de nós está tudo tão bom. Sabe por quê? Porque a gente tem uma confiança muito maior nas coisas. Deus pode colocar o sonho que for, pode colocar as coisas que for. À nossa volta, normalmente, como o mundo jaz no maligno, sempre vai estar caótico as coisas. Mas o importante é você estar do jeito certo. A sua casa está habitada por Deus. A tua oração, essa evocação, essa magia, esse poder. Poxa, você imagina você poder curar uma pessoa porque o Espírito Santo está em você. Não é você que curou, você foi a casa que estava habitada. Lá na palavra de Deus diz que Pedro curava através da sombra. Lá em Atos, onde eu estou lendo também agora, ele fala sobre a unção, né? Que como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles passavam para a pessoa a cura. E tinha pessoas que queriam, olha, você não pode me vender esse dom que você tem, não? E Deus falou, olha, Satanás, sai fora. Você está com o pensamento totalmente errado. Deus não cura para se mostrar. Deus cura por amor. Deus, quando Ele vem até você, Ele não vem para pedir alguma coisa. Ele não está trocando, você não precisa oferecer nada. O que Deus quer é a nossa obediência. E a gente obedece porque tem respeito. Esse é o conceito da palavra temor. Eu tenho temor a Deus, eu tenho respeito a Deus. Temor não é medo. Quando a gente fala sobre medo, a gente pensa em castigo. Nossa, alguém maior veio até mim e me ameaçou. Eu não tenho respeito, eu tenho medo. É diferente quando alguém vem, que seja seu pai ou sua mãe, que ele vem e te pede alguma coisa e fala, nossa, eu faço por respeito, não é por medo. É diferente o sentimento. A autoridade que Jesus tem conosco é justamente essa. A gente sabe que tudo que Ele pede, Ele não pede porque Ele vai nos punir ou nos ameaçar, é por amor. Ele sabe que o que Ele pede é para o nosso bem. E muitas vezes nós mesmos somos aqueles que não entendemos o bem. Quantas vezes nós não fomos contra o nosso pai e a nossa mãe enquanto adolescente, que eles diziam, olha, isso não é bom para você, não, mas não sei o quê, não. E brigamos com diversas pessoas para fazer aquilo que é ruim, para conquistar uma liberdade que ela nos destrói. E para dar manutenção de aparência de mentira ainda. Nós precisávamos mentir para poder fazer escondido as coisas que os nossos pais sabiam. E você sabe, toda vez que você sabe, você mente, porque você sabe que aquilo não é bom, que aquilo não é o melhor que você pode ter. E você precisa manter uma aparência de uma pessoa boa. Então você usa mentira para isso, para enganar. Quem é o pai da mentira? Olha, você percebe? Eu não sei se isso entra na cabeça de vocês, o quanto isso é diabólico. Não existe mentira boa. Não existe mentirinha que é branca. Não existe. Mentira é mentira. Ah, mas eu vou magoar a pessoa. Silencia. Ou pede sabedoria, ora. Traz o Espírito Consolador. Jesus falando de 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. De repente a cura que ela precisa é a verdade que liberta. Como que você pode se libertar de um conjunto de mentiras onde todas as pessoas mentem para você? Só que também existe um ponto. Tem pessoas que não suportam a verdade. Se elas escutam a verdade, elas se destroem. Infelizmente, toda vez que você não permitir que as pessoas contem a verdade, porque você é punidor, você não é o perdoador como Jesus, você é o punidor, né? Você quer fazer o papel de juiz. Infelizmente, cada vez a verdade vai viver mais longe de você. Porque as pessoas não vão ficar sendo agredidas gratuitamente porque você acha que as coisas precisam ser do seu jeito. Você quer roubar a autoridade de Deus, aí não dá certo, aí dá ruim. Amém? Então faça um teste, né? Deus fala na palavra, façam prova de mim. Faz a prova da oração. Veja se os teus sentimentos, os teus pensamentos e o teu coração, se ele não muda a partir do instante que você clamar pela presença de Deus. Diga, olha, Senhor, eu gostaria de sentir o seu Espírito Santo. Tá difícil para mim, Pai. Muitas vezes eu fico triste por coisas que acontecem, coisas às vezes que eu nem consigo entender a razão de que eu tô triste.
eu tenho muitas mágoas, eu tenho muitas feridas, eu tenho dias que eu não consigo nem viver, eu tenho coisas e pensamentos que eu não gostaria de ter. Muitas vezes eu penso em me matar, muitas vezes eu não aguento mais o que eu penso, eu já estou cansado de viver, mas vem até mim, Pai. Traz esse Espírito Santo, faça morada em meu coração, eu te convido para entrar na minha vida, eu te convido para entrar dentro do meu corpo, para entrar dentro da minha alma. Cura cada pedacinho de mim, Senhor. Me dá um minutinho de paz, me dá um abraço. Mostre que eu sou seu filho amado, deixa eu sentir um pouquinho do céu na terra. Vinde a mim, Senhor Jesus, vinde a mim. E é isso. Pequenas palavras carregadas de verdade e uma paz eterna. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe, console, e como nós louvamos e agradecemos a Deus por esse gesto de Jesus, por Ele ter deixado esse Espírito para nós, onde já não é mais necessário que a gente faça sacrifícios, nem holocaustos, e nem nada para poder sentir isso, para poder receber esse perdão e receber essa paz. Amém.